Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez. Louvado seja no nome do Senhor. Eu já quero de antemão agradecer a um querido irmão aí, que ele disse assim: Olha, eu não vou assistir os seus vídeos porque tem propaganda de 2 em 2 minutos. Muito obrigado, meu querido. Eu agradeço de coração. Quando você tiver tempo para pular os anúncios, você assista aos nossos vídeos, tá bom? Eu creio que você é uma das pessoas que gostaria de assistir os vídeos do começo ao fim, mas talvez você não tenha assim, muita paciência, né, de pular os vídeos, não é, para assistir o verdadeiro conteúdo que é a palavra de Deus. Mesmo assim, eu agradeço. Isso significa que você visualiza nossos vídeos. Mas vamos fazer o seguinte, meu querido. Mesmo que você não visualize os meus vídeos até o final por causa da propaganda, mas se inscreve aí no canal, tá bom? Pelo menos deixa o seu like, assiste alguns minutinhos, 1 minuto, 2, mas deixa o seu like aí, tá bom? Meu querido, esse aparelho aqui é um teste que eu estou fazendo, tá? É um teste. Foi um presente do meu filho, não é? Ele falou: pai, usa para ver se ele abafa o som, porque ele é usado em outra circunstância, né? Fica um pouquinho feio, né? Mas aqui é um teste. Meu querido, esse vídeo eu quero fazer ele curto, mas eu quero te falar uma coisa. Se eu e você pudéssemos ser salvos pela lei judaica, então não haveria a necessidade, não é, de Jesus Cristo ele ter morrido ali na cruz do Calvário. Sim ou não? É verdade ou é mentira? É claro que isso seria verdade, não é? Se as leis judaicas elas fossem capazes, ou se ela fosse capaz de salvar alguém, haveria necessidade de Cristo, Jesus, não é, de Nazaré. Ele, na pessoa do Filho, era o próprio Deus, não é? Tem pessoas que fazem confusão ainda e não sabem o que significou a manifestação do Filho, o Cristo ressuscitado, e faz um embaraço tremendo e acreditando que Deus existe, Jesus como Filho existe e o Cristo também existe, não é? E que existe a pessoa do Espírito Santo. Tudo bem, cada um acredita naquilo que quiser. Mas veja bem, quando foi inventado a palavra religião, o que eles queriam passar para as pessoas é que o significado, o sentido real da palavra religião seria religar. E isso eles quiseram trazer para o mundo espiritual, no sentido religioso, para que as pessoas pudessem acreditar que religião significa religar o homem a Deus. Mas graças a Deus, o tempo passou e estamos descobrindo que o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da palavra religião não é religar, assim como o latim quis ensinar. E você sabe de onde veio esse latim, não é? Na verdade, a palavra religião, o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da palavra religião é, pasme você, escravizar, manipular e dominar.
Então eu e você, nós fomos enganados durante muito tempo. Eu, pelo menos, dos meus 6 anos de idade até os meus 40 e tantos anos, eu acho que 45, né? Até os 45 anos, eu pertenci ao sistema religioso. E pregava mentira que não era brincadeira. Apesar de eu ter conseguido estudar, me formar, não é? Ali no com toda a dificuldade que eu tive, mas meus pais me sustentaram nos estudos até uma certa idade e depois eu comecei a trabalhar, fazer algum tipo de bico para que eu pudesse estudar até a minha formação. Graças a Deus. Então, o tempo passou e a gente vai estudando, principalmente a gramática, o vernáculo. A língua portuguesa é a língua mais rica, é a língua mais rica do mundo. A língua mais linda do mundo. Só que o sistema não deixa isso transparecer, porque eles têm ciúme, não é? Mas a língua portuguesa, uma das línguas mais bonitas do mundo é o hebraico. Mas você vê, enquanto o hebraico tem pouco mais de 8 mil palavras, a língua portuguesa tem mais de 300 mil palavras. Porque o português é assim. O português, você fala uma palavra e ela significa várias coisas. É interessante. Esse nosso Brasil, ele é dimensional, não é? O Brasil é um país que parece até um continente, não é? Assim como o continente africano, o continente norte-americano, que abrange, não só um país, o continente sul-americano, que me parece que é 13 países, né? Nós temos o continente europeu, que são vários países minúsculos dentro de, um continente. O Brasil, se ele fosse dividir em países, nós temos aqui 27 estados, 27, 28 estados. Imagine se esse Brasil ele fosse dividido em vários países aqui dentro, porque o Brasil é um continente. Então, meus queridos, a língua portuguesa ela tem mais de 300 mil palavras. Então o tempo passou e a gente vai estudando, não é? E a palavra religião no seu sentido original quer dizer escravizar, manipular e também dominar. Com isso, eu e você fomos enganados a vida inteira e se libertamos disso. Agora tem uma coisa interessante que eu quero falar para você. Não haveria necessidade de Jesus, Deus vir aqui na terra como filho e morrer para que os homens pudessem ser salvos do juízo que aconteceria ali no ano 70. Aí essas pessoas falam assim, você tem que estar na igreja para ser salvo. Você poderia me responder de que salvação que a igreja evangélica prega depois do ano 70? É a salvação de quê? Alguém poderia me responder? Alguém poderia, a salvação do pecado? Faça-me o favor, né? Pecado? O pecado não morreu na cruz? O pecado, que era a transgressão da lei, ele não deixou de existir desde o ano 70? Ou eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo para você, se eu estiver mentindo, tem como você dar uma olhadinha em Daniel capítulo 9, versículo 24? Em João capítulo 1, versículo 29? E também
Hebreus, capítulo 9, o versículo 26 e 27. Tem como você dar uma olhadinha lá? Tem como você dar uma olhada em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 7? O pecado morreu. E com o pecado, o velho homem. Então, que tipo de salvação que a igreja evangélica prega hoje? Ou apregoa hoje? Você não pode falar que é a salvação do corpo humano, porque o corpo humano ele não vai ser salvo de nada. O corpo humano, a matéria, ele vai para o pó. Ele vai para o pó. O que volta para Deus é o espírito. O que é o espírito? Uma coisa que você quase não presta atenção. Eu vou ler uma passagem bíblica e já vou encerrar o vídeo, porque o vídeo é curto. É só uma palestra com você aqui, esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis, capítulo 2, né? Vamos ver aqui. Pam, 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 pam. Cadê? Deixa eu olhar. Aqui, irmãos, eu acho que eu achei. Gênesis, capítulo... Capítulo 1. Tô meio perdido aqui. Me perdi. Mas vamos olhar aqui. Quando Deus formou o homem, a Bíblia diz que Deus ainda não tinha feito que nenhuma erva do campo tinha brotado, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar a terra. O capítulo 2, a partir do versículo 4. Então, o versículo 7 fala assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida. E o que aconteceu? E o homem tornou-se alma vivente. O homem não foi colocado dentro dele uma alma vivente. O homem, ele é uma alma vivente. Mas tem gente que diz que dentro do homem existe uma alma. A Bíblia diz o contrário. Diz que quando Deus soprou nas narinas dele, ele se tornou uma alma vivente. Então o homem, ele não tem uma alma vivente. Ele é uma alma vivente. Algum dia o homem deixou de ser alma vivente? Não. Porque o espírito que Deus colocou dentro do homem, ao soprar, espírito, roach, fôlego, vento, esse espírito que é... Você sabe de onde vem a palavra pneuma, né? Pneuma é ar, pneuma é vento, pneuma, aquilo que foi colocado no homem, ele respira e transpira, não é? Tem muitas coisas que a religião
com essa ou esse engano que eles falam, que eles religaram o homem a Deus através da religião, tem muitas mentiras aí, não é? Tem muitas mentiras que eu e você precisamos estudar para aprender. Estamos aprendendo e evoluindo no Evangelho eterno. Deus te abençoe. Este vídeo não é muito profundo, é só para ter uma palestra aqui com você, uma conversa, e que possamos continuar juntos nessa caminhada. Deus abençoe e tamo junto. Olha, querida, se torne membro do canal, tá bom? Se torne membro. E também, na descrição do vídeo, se você quer ajudar o canal, ajudar Alberto Lírio, prosseguindo nessa palavra, não é que eu não vou mais prosseguir se eu não tiver ajuda. Não, não é isso. Mas se você se sentiu, não é, de repente você fala assim, sobrou 50 centavos, sobrou R$1 aqui, sobrou R$5, eu vou enviar para o nosso irmão Alberto Lírio. Faça isso. Eu tenho meu trabalho, tá, queridos? Eu trabalho muito, né? Eu faço meus bicos também nas horas vagas e trabalho. Ainda não sou aposentado. E se você quiser ajudar, ajude-nos. Será sempre bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. Tchau.